Muito bem, está começando mais um programa Empresas e Negócios aqui na sua e na nossa TV Galega Imagem da Cidade. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós temos a satisfação de receber mais um empresário aqui de Blumenau, um empresário bem-sucedido, com uma visão assim futura que eu vejo que Blumenau merece pessoas como ele. E o nosso convidado especial hoje é Eduardo Soares, da Duca Móveis, aqui da cidade de Blumenau. Tudo bem, Eduardo? Joia, Nico, muito obrigado pelo convite, obrigado pela Galega também por nos convidar, para esse bate-papo. Legal. Eduardo, a gente sempre tem um começo, né? Como é que começou a sua história? Bom, Nico, eu comecei muito cedo, com 14 anos eu já comecei a trabalhar de certa forma. Comecei numa loja de móveis antigos, o Pulgão, se você lembrar bem, que era da minha avó, Mas ali a gente iniciou um período curto, Dali eu fui para banco, porque era da família, a gente não quis misturar, então aí eu trabalhei em banco, estagiário de Banco Brasil, depois Banco Real também. Agência de propaganda, isso até os meus 18, passei por alguns, Os 18 anos chegou, eu estava estagiando no Banco Brasil, no Secom, Setor de Compensação, quinto andar do Banco Brasil, na Rua 15. E ali veio o que vou fazer daqui para frente, E aí, vamos empreender, vamos para ser funcionário, vamos banco, na época ainda, o pessoal gostava do ramo. E eu disse, não, vamos pensar em alguma coisa para mim tocar a vida, E aí veio a ideia de móveis usados. Eu comecei com a Casa das Tralhas, para ter uma ideia, na época na Rua Marechal Deodoro, na Velha. E depois a gente ampliou, abriu na 7 de setembro, onde hoje nós temos ali aquele Burger King. Na época tinha um galpão ali em cima, tal, Então ali era a Casa das Tralhas. E assim começou, com 18 anos eu comecei com móveis usados, subindo em caminhãozinho, buscando mercadoria, descarregando, ajudando a reformar, fazendo faculdade à noite. Então assim, das 7 ali até a meia-noite na lida, sabe, Nico? Era chutava e defendia o gol. Faz parte, assim. Mas legal. Mas vamos voltar um pouquinho. Pulgão Móveis era o início, móveis usados, Na época os móveis eram pesados, eram aqueles móveis mais tradicionais. O Pulgão, Nico, era da minha avó e do meu tio, Aí ali havia uma situação familiar e acabaram me colocando de sócio. Eu com meus 14 anos virei sócio deles. Mas era mais no papel mesmo, não trabalhei muito tempo ali com eles. Eu realmente fui estagiar em bancos, fui para agência de propaganda, passei por imobiliária, E aí quando chegou os 18, estava em realmente estágio em banco, é onde eu defini, não, agora eu vou abrir, e acabei por coincidência abrindo um móveis usados, Pela questão de pouco capital de giro, na época não tinha dinheiro para abrir nada muito, E até pela falta de experiência, com 18 anos, sabe como é que é, a gente não tem muita experiência aí para arriscar tanto. Legal. Mas aí a vontade de trabalhar no banco foi uma coisa que, na época também, era uma coisa assim nova, Quem trabalhava no banco, eu sei que meu cunhado também trabalhou no Banco do Brasil. Sim. E era um orgulho, a pessoa que chegasse até trabalhar num banco, ali foi um período de estágio, Nico, eram 2 anos de estágio que o governo, abriu para quem estava iniciando faculdade. Então você tinha ali de 1 a 2 anos poder estagiar em banco. Eu estagiei ali em torno de 1 ano e meio, aí toquei minha vida, abri a Casa das Tralhas, comecei realmente o ramo de móveis usados. Posteriormente, nós tivemos uma situação, que eu sei que tu vai perguntar, E a Duca Móveis, onde é que entra nessa história, Mas vamos ficar primeiro na Casa das Tralhas. Tá. Por que nome da Casa das Tralhas? Foi um nome, assim, muito pensado, Tralha é tudo, É tudo. Tira essas tralhas que eu tenho aqui em casa, tá me incomodando, E na época na verdade, se olhar no dicionário, tralha tem a ver com equipamentos de pesca. Ah, é? Mas tem também, popularmente, tira essas tralhas, Então, móveis usados é geralmente a que a pessoa não quer mais, quer vender, e na época isso era muito concorrido. As empresas de móveis usados, o consumidor chegava a ligar para 4, 5 e você tinha que ir lá fazer oferta, e para comprar já era difícil, porque tinha 4, 5 ofertando,
né? Ah, tinha os concorrentes? Tinha os concorrentes para comprar um móvel, carrega, leva, reforma, aí põe no ponto de venda. Então era muito trabalhada essa questão. Hoje, claro, tudo isso mudou. Hoje tu tem que implorar para alguém lá e retirar algum móvel usado da tua casa. As coisas mudaram muito, né? Porque aí veio o Plano Real e essas coisas foram mudando, né? Certo. Aí na Casa das Tralhas, então, teve algumas mudanças, né? Também que você adaptou depois dos móveis usados. Sim, Nico, a Casa das Tralhas eu toquei em 92 a 97 aproximadamente, somente com móveis usados. Chegou um momento que eu senti que eu poderia começar com um novo também, certo? E ao colocar o mobiliário novo dentro do mesmo ambiente, a gente começou a ter uma dificuldade. O pessoal da entrega às vezes ia entregar e voltava com... Olha, o cliente achou que tinha comprado coisa usada e nós ainda falamos, não, mas não te falaram que é novo. Então o cliente às vezes não acreditava que estava comprando um produto novo dentro de uma loja de móveis usados e vice-versa, né? Então onde a gente decidiu, vamos separar. Então abrimos a Duca Móveis para separar. Usado ficava na Casa das Tralhas e novo na Duca Móveis. Ficou com as duas? Ficamos com as duas. Lado a lado na Rua 7, lá embaixo, né? Praticamente ali onde era o Blue Lanche, no outro lado da rua, né? Certo. E isso foi em que época? Que ano? 92 foi aberta na Marechal Deodoro, 97 a gente já estava no centro. Ali em 2000 eu abri a Duca Móveis, né? Especificamente o ponto Duca Móveis. Esse na Rua 7 e perto onde era o Blue Lanche, no outro também, lado. exato. Tá. Aí depois houve uma mudança aqui para a Rua 7, próxima à Matriz, aqui, né? Isso já foi... Depois disso, Nico, a gente abriu mais uma na Rua das Palmeiras, compramos uma loja na Rua das Palmeiras, então tínhamos 3 lojas, 2 galpões, né, 2 depósitos na cidade, e a coisa foi indo, quando chegou depois das desgraças ali de 2008, né? Eu já há tempo queria sair daquele ponto da 7 por causa das enchentes, né? Ali é uma baixada até hoje, né? E é um ponto que eu peguei 2 enchentes ali, por pouco lá no galpão na parte de cima, por 10 centímetros não entrou e pegava tudo. Então a gente já estava há tempo querendo sair daquela região, né? Avisos não faltavam. Né? Exato. Mas é tal história. Você quando começa a mexer com móveis usados, é um alerta para quem quer se arriscar nesse ramo ainda, né? Você junta muita coisa e tem que ter muito espaço, né? E aí na hora do apuro você não consegue tirar, não adianta. Né? Então assim, ali foi um momento que eu tive que decidir. O móveis usados também perdeu força, né? Já vinha perdendo força por conta do Plano Real. Então ficou muito mais fácil para o consumidor comprar parcelado, para o lojista também trabalhar no parcelado, e então eu também já estava parando com móveis usados já há alguns anos, né? A gente já estava com esse foco do novo, já tínhamos os novos residenciais, já estávamos especializados na Duca Móveis para a parte corporativa mesmo, das empresas, né? Então meio que já estávamos parando com móveis usados. Foi onde em 2008, com as desgraças ali, pintou a oportunidade então de em 2009 fazemos uma mudança mais radical na empresa como um todo, onde então nós fechamos praticamente 3 lojas, transferimos 2 depósitos em 45 dias para um local único e paramos praticamente com móveis usados, né? Tínhamos aí num setor lá atrás, dentro da loja, com alguma coisa que foi sendo vendida com o tempo. Legal. E uma mudança radical, né? Como você falou aí, a Duca Móveis veio de uma... foi crescendo, né? Com a Casa das Tralhas e tal. E o nome Duca Móveis? Como surgiu? O nome foi por destino, porque nós tínhamos a Casa das Tralhas, ela era muito conhecida, até hoje ainda tem gente que lembra dela, né? Tem uma placa enorme ali na 7, o ponto, né, era bom. Mas que nome vamos dar para outra empresa? Nós queríamos separar isso, realmente separar a operação, né? E aí não, vamos dar o apelido. Então ficou o Duca Móveis, que é o meu apelido Duca, e acabou pegando, né? Hoje estamos aí com 31 anos de empresa, eu acho que já pegou, não tem mais volta, né? Tem uma história, né? Já tem uma história. Mas bacana. Estamos aqui com o Eduardo, né, falando sobre a Duca Móveis, né, mais um empresário participando aqui do nosso programa Empresas e Negócios, contando a sua história, né, a sua convivência com a cidade de Blumenau. E eu queria também te perguntar, Eduardo, porque a gente vê que você falou em planos econômicos, mudanças e tal.
você pegou várias mudanças assim dentro do mercado, porque a gente hoje tem que ser herói, né? Para ser gestor, para ser empresário. Lá, né? No no início, quando eu já estava começando com móveis novos, tá? A gente já tinha pego, já estava ali na URV. Lembra da URV, né? Lembro. Era então, R$1 uma URV. R$1 era um URV. Então, nossa medida de preço dentro nos produtos era o URV, não era nem real nem dólar. Isso era um trabalho, né? Você estava lá tendo que botar etiquetinha em tudo em URV, né? Até aquela transição do plano real acontecer. Planos, né? Vamos lá, formas de pagamento, né, Nico? Tudo que a gente passou, esses tempos nós estávamos levando o cartão de crédito, nós passávamos numa maquininha com um carboninho, né, um negócio plástico, retrógrado, né? Como é que alguém confiava naquilo e o cara assinava e pronto, né? Hoje passa o cartão com senha, já com aproximação e já com celular, né? Então já sai o comprovante. E na época não, você pegava aquele comprovantezinho, no outro dia tinha que levar no banco, né? E olha a confiança disso tudo, né? De todo esse mecanismo, né? O cliente comprou, simplesmente assinou, tu passa ali o carbono, uma via para o cliente, uma para o lojista, uma fica para o banco. Então as coisas financeiras, né? Quem trabalhou com financeira, nós trabalhávamos muito pouco com financeira, mas eu lembro da famosa Fininvest. Certo. Nós tentamos trabalhar com eles. Você passava por fax a ficha do cliente. Então aquele fax, internet de escada, né? Aquilo ia bem devagarinho. O cliente ficava lá fora te esperando 1 hora até vir um retorno. Cara, tem tanta coisa engraçada que depois, né, as coisas foram evoluindo. Então assim, realmente os planos foram mudando. O plano real veio, ajudou muito, facilitou muito para a vida do empresário, com certeza, né? E aí os mecanismos de crédito também, né, foram mudando muito. Bacana. Ô Eduardo, nosso papo tá bom, né? A gente sabe que o papo vai fluindo e tal. E eu fico feliz de estar aqui com você, né? Que é o Eduardo da Duca Móveis, a gente falando sobre o mercado, sobre a situação hoje de como evoluiu, como está acontecendo o dia a dia, as mudanças de futuro. Mas nós vamos a um breve intervalo comercial, mas não saia daí que eu já volto com o programa Empresas e Negócios.